Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de número 175, com o título aqui sobre a ezetimiba. Tudo sobre o poderoso aliado no combate ao colesterol. Como toda aula ao vivo, eu sempre pergunto a vocês se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Toda segunda-feira a gente está aqui e a gente completa, gente, eu não sei se você tem ideia, 4 anos nessa semana. Aliás, deixa eu colocar aqui a nossa primeira apresentação, que foi dia 7 de dezembro de 2020, com a pergunta: como estudar farmacologia? Você esteve comigo nessa data? Você lembra disso? 4 anos. 4 anos aqui toda segunda-feira falando sobre um conteúdo novo. Tivemos algumas aulas de reprise que a gente conta nos dedos, mas eu aqui me dedicando toda semana para a gente falar sobre uma nova temática da farmacologia, em alguns momentos para falar de interações medicamentosas, outros momentos para a gente falar de forma específica sobre um fármaco, sobre um caso que aconteceu recentemente. Hoje o nosso assunto é dedicado somente à ezetimiba. Gente, tá na hora de você deixar o seu like aí. A Fabiana falou que entrou na época da aula da dipirona. Aí fala para mim qual foi a primeira aula que você assistiu comigo aqui e depois criou essa certa fidelidade, né? Estar todas as segundas-feiras, 21 horas. Estou vendo aqui a Graciane, que recentemente estava lá no Einstein fazendo a sua pós-graduação. O que eu quero ver é sempre o sucesso de vocês, sempre alcançando novos patamares, né? Assumindo cargos de gestão, podendo servir melhor a população de várias maneiras, seja no hospital, na drogaria, no home care, na pesquisa. Todos aqui são muito bem-vindos. Falou, já está likeado. Se inscreva no canal também. Isso, se inscreva no canal e ative o sininho e também dê o seu like, tá bom? A Liliana falou que a primeira aula dela foi da Paulinha Abelha. Ah, eu lembro também aqui dessa tragédia que aconteceu na época. Beleza, meu povo, vamos lá. Só dando aqui alguns avisos. Nós estamos em pleno andamento da nossa turma incrível de interações medicamentosas, finalizando aqui já a nossa primeira semana. A gente falou da fase 1, um aspecto introdutório sobre interações. Vamos avançar aqui nessa próxima semana em interações físico-químicas, na próxima quarta-feira. Temos aqui profissionais de todo o país, inclusive fora do país, assistindo aqui conosco, né? E também anunciando para vocês, no próximo sábado, dia 7, né, de dezembro, às 9 da manhã, a gente tem uma aula também dedicada à interpretação de exames laboratoriais. Já tivemos 3 edições, nós vamos para a nossa quarta, com novas discussões de casos clínicos, todos inéditos, e você é muito bem-vindo. Se você já participou das outras edições, sabe da qualidade da entrega que nós temos, e nós estamos, neste dia, finalizando o nosso terceiro lote. Hoje, às 23h59, esse lote vira. O valor hoje é de R$ 69,90 para você poder participar dessa Masterclass e também ter acesso às outras 3. Você que é membro da comunidade Farmaco na Prática já tem acesso. Você também que é da formação Interações Medicamentosas também já tem acesso a essa aula. Estou aqui fazendo um convite para aqueles que ainda não nos conhecem e querem entender mais sobre interpretação de exames laboratoriais. Beleza, meu povo? Vamos lá, então. O pessoal aqui falando que é a galera do fundão, né? E fazendo aqui o nosso último aviso, nós finalizamos aqui as nossas palestras presenciais do ano 2024. Nessa última semana estive em Pernambuco, lá em Garanhuns. Foi extremamente corrido, a gente chegou na sexta, né, de madrugada, dei a palestra lá no sábado à tarde, retornei e cheguei ontem aqui, domingo, descansando com a família. Agora, mais uma semana aqui de plena atividade. Hoje aqui a aula, amanhã nós temos um assunto sobre farmacologia na área da oncologia dentro da comunidade Farmaco na Prática. Na quarta-feira nós temos o nosso encontro da formação e interações medicamentosas e no sábado o nosso encontro sobre interpretação de exames laboratoriais, tá certo? Então, em plena atividade aqui, o Farmaco na Prática. Vamos para o assunto ezetimiba. Eu preciso me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Sou o professor Tiago de Mello, pós-doutor em farmacologia, com mestrado e doutorado na área de fisiologia e graduado em farmácia em Ouro Preto. O nosso intuito aqui é sempre incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. E sou pesquisador e professor da Universidade de Vila Velha, no curso de medicina e da pós-graduação em ciências farmacêuticas, com bolsa em produtividade pelo CNPq na área de farmácia. Quem quiser aí depois o QR Code do meu currículo Lattes para saber qual é a nossa trajetória, os tipos de publicações, aquilo que a gente pesquisa nos últimos anos. Vai ser um prazer compartilhar contigo. Vamos lá, tem gente que amando aqui o tema sobre ezetimiba. É claro que a gente vai fazer algumas
entre aspas, perturbações, até falar mesmo da própria ezetimiba. Não é um período inicial de enrolação. Vai ser muito mais fácil encaixar as peças quando eu mostrar para você todo o tabuleiro do quebra-cabeça. Então, o assunto de ezetimiba ele é muito envolvente, ele tem um caráter aqui de um fármaco relativamente novo, não tem mais do que 35 anos no mercado, né? No Brasil chegou depois que eu me formei. Então, como é que a gente vai entender melhor sobre a ezetimiba? Vamos juntos aqui nessa grande viagem de hoje, e já para provocar vocês e também dar os parabéns aos botafoguenses, a gente pode aqui fazer uma analogia de que em 95 ninguém falava sobre a ezetimiba. Então, a última vez que o Botafogo comemorou um grande título, não se conhecia a ezetimiba, e nessa semana todo mundo aí, né, agradecendo por essa grande vitória. De fato, foi uma vitória muito linda do Botafogo. Eu não sou botafoguense, mas gostei muito dessa história. Quem deixa aí ó, o like, fazendo essa conexão Botafogo, ezetimiba. Vamos lá. Por um lado, a gente fala de algo muito feliz, mas, ao mesmo tempo, essa imagem é de entristecer os nossos corações. A guerra da Ucrânia e da Rússia já chega quase aos seus 3 anos, né? Começou lá em fevereiro de 2022. E as últimas contagens mostram que já se atinge 1 milhão de pessoas que foram mortas até o momento, durante todo esse período de guerra. Todo o período, não é durante um ano, tá bom, pessoal? Mas vamos fazer aqui uma analogia com as doenças cardiovasculares. Somente em 2023, olha aí, foram 20 milhões de indivíduos que tiveram problemas relacionados a doenças cardiovasculares. 1 em cada 3 mortes ocorre por doença cardiovascular. E eu vou te mostrar um site bem interessante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, chamada Cardiômetro. Faço questão que você conheça, depois visite esse site. Eu peguei aqui ó, a última atualização de 7h30, agora há pouco, 1h30 atrás. A gente está aproximando aqui dos 400 mil mortos por conta de doenças cardiovasculares no Brasil, somente no ano de 2024. Ou seja, nós temos uma guerra em curso. A gente estava falando de 1 milhão de pessoas mortas ao longo de quase 3 anos. Aqui, 400 mil somente em um ano, né? E muitas mortes que poderiam ser evitadas ou até postergadas se nós tivéssemos maior conhecimento sobre os gatilhos das doenças cardiovasculares. Então, a nossa aula de hoje tem um aspecto, sim, de saúde pública. A gente conversa hoje com um profissional de saúde, com aquele que está se graduando e melhorando um pouco, né, a sua performance para poder entender aquilo que estuda durante a graduação, mas também uma conversa para você que é paciente, tá? Em alguns momentos a gente vai ter que falar de momentos mais técnicos, mas seja paciente. Vamos juntos aí, Larissa, aqui, ó, galera, vamos dar o like e compartilhem também a aula com aqueles colegas que ainda não nos conhecem, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente pensa em DCV, as doenças cardiovasculares, muitas complicações acontecem, né? Fulano, tá sabendo de fulano? Faleceu por um acidente vascular, por um derrame. Ou então, não, ele está com estenose de carótida. Fulano infartou, fulano está com angina. Não, fulano teve um problema renal, por uma estenose de artéria renal, evoluiu para insuficiência. Ou então, nossa, você soube de fulana que teve um aneurisma de aorta e morreu de repente. Veja que nós nos surpreendemos com os desfechos, mas sequer alimentamos a ideia de como aconteceu toda essa progressão. Até porque muitas delas são assintomáticas. Eu recentemente abri no YouTube, vi uns vídeos assim. Quais são os sinais de que você está com colesterol alto? Difícil. No início, muito difícil. De fato, algumas manifestações dérmicas, pode acontecer o chantelasma, pode, mas assim, enquanto a placa está em plena evolução, ninguém percebe nada. É uma matadora chamada silenciosa, né? Então, essas disfunções que acontecem no vaso a ponto de romper ou de obstruir, como a gente vê nessas duas imagens, elas têm um gatilho. Um gatilho que pode ser de origem não modificável, né? Por questões de etnia, de gênero, de idade, aquilo que a gente não pode modificar, ou de predisposição genética. Mas todos esses aqui, ó, que estão fora dessa minha parte azulada, todas essas podem ser modificáveis. E aí entra em um dos aspectos o controle da dislipidemia, que é o nosso assunto de hoje.
Mas ninguém pode falar que fulano infartou por causa do colesterol, ou só por causa da hipertensão, ou só por causa do diabetes. Lembre que nós estamos falando aqui de uma doença que tem caráter multifatorial. É verdade que, recentemente, as publicações mostram que fatores modificáveis de vida existem até certas porcentagens nesse processo. Quem é que contribui mais? Olha, a pessoa teve lá um infarto agudo do miocárdio porque fumava. É um contribuinte. Porque estava no sobrepeso. Porque era diabético. Porque era obeso. Não, porque a pressão era alta. Não, porque ele era também um indivíduo com colesterol muito alto. Então, já esclarecendo para muitos populares que falam fulano, parente meu, infartou e o colesterol dele era 150 o total. Então, isso é uma bobagem. Não, é porque é um dos fatores. A gente tem que somar tudo isso e lembrar que várias condições externas, como uma desordem de sono, o excesso de ácido úrico, o sedentarismo, são aqui, vamos dizer, a arquibancada que orienta o que a gente vai manifestar lá no consultório, lá nos atendimentos. Se eu tenho uma boa microbiota intestinal, se eu vivo num ambiente que não seja poluído, se eu tenho uma dieta agora hipocalórica, se eu estou num ambiente de bons fatores psicossociais, tudo isso é uma garantia de que esses fatores aqui internos eu vou estar mais protegidos. Então, como a Dani aqui falou, observar sempre os fatores predisponentes, isso é fundamental. Muito bem. Então, olha que imagem chocante. Não sei se você já teve aqui a oportunidade de visualizar uma placa aterosclerótica ao vivo assim. Durante a minha pesquisa no mestrado e doutorado, a gente vivenciava várias vezes cenas como essa, numa lupa cirúrgica de oftalmologia, observando as placas que acontecem, não é coincidência, mas elas evoluem com frequência em regiões de grande turbilhonamento. Áreas de bifurcação, as placas se formam com mais facilidade, como vemos aqui nas artérias carótidas, nas artérias renais, nas ilíacas e também na crosta da aorta, né? Em alguns momentos aqui eu vou precisar usar alguns termos técnicos, seja paciente, mas você, que é aluno de medicina, de farmácia, você que é médico, farmacêutico, biomédico, nutricionista, vem comigo que hoje tem muita informação importante para você a respeito da ezetimiba. E deixa o seu like aí já comigo, tá? Bom, então vamos contar um pouquinho aqui da história da formação da placa. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é comum as pessoas acharem que o acúmulo do colesterol é como se fosse uma gordura acumulada em um cano de cozinha. Isso é um engano. É um processo inflamatório, onde nós temos vários atores para que esse palco da formação da placa ocorra. Isso vai ficar muito claro para você que é paciente, quando o médico, o nutricionista, o farmacêutico briga com você, briga dizendo, você precisa controlar os fatores, porque senão você vai virar uma bomba relógio, criatura. Então vamos ver aqui junto como que acontece a formação da placa. Vamos aproximar aqui você de uma região muito vulnerável à placa, que são as coronárias. São os vasinhos que irrigam o coração. Quando a pressão começa a ficar muito alta, existe um turbilhonamento. Esse turbilhonamento aqui, deixa então de ser um fluxo laminar, passa a ser turbilhonar, e nós temos aqui grande chance de provocar uma lesão na primeira camada do vaso, que é chamada endotélio. Essa lesão endotelial começa a prejudicar ativamente a produção do óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, importantíssima para manter agora esse vaso sempre assim, com boa chance de expansão, aumentar o seu calibre, melhorar a nutrição para os próximos tecidos. Mas na falta de óxido nítrico, o que acontece é uma migração em excesso de moléculas, desculpa, deixa eu voltar aqui, eu fui falar moléculas, uma migração excessiva de células, de monócitos. E ela migra porque existe a expressão de moléculas de adesão aqui no endotélio. Uma vez agora, essas células migrando para o espaço subendotelial, pode provocar respostas inflamatórias. Temos um outro ator aqui na história, que é o LDL, o famoso colesterol, que é batizado popularmente de colesterol ruim. Na verdade, não existe colesterol bom ou ruim. A gente está falando aqui dos transportadores. Então, é este chamado LDL que também pode migrar para o espaço subendotelial, sofrer uma oxidação, perder aqui elétrons e se tornar agora um prato cheio, uma comidinha muito boa
para os monócitos, que agora são macrófagos, e vão começar a fagocitar, endocitar essas partículas, crescendo, crescendo, comendo e tendo dificuldade de digerir todo esse LDL. A única coisa que eu não gosto dessa figura são essas patinhas, né? Tá muito Steven Spielberg, mas a ideia de que essa célula espumosa agora, com pouca capacidade de gestão, começa a se desenvolver em número muito expressivo. Você vai ver agora nessa placa várias dessas células crescendo, a placa cresce para fora do vaso, você percebe que as hemácias estão passando aqui, ó, na parte do canto aqui direito, e a placa evoluindo consideravelmente. Forma-se uma capa aqui fibrótica, uma capa de músculo liso, e durante, então, anos, essa pessoa pode ter uma placa formada, as hemácias passando, ele indo ao médico fazer uma angiografia e fala: doutor, como é que tá a minha artéria? Olha aí para mim minha artéria como é que tá. E aí passa agora aqui o contraste, ó, e você vê que não há nenhuma obstrução visível, porque a placa está formada do lado de fora, pessoal. A placa está aqui, ó, que é observado em exames de ultrassonografia. Quando se faz um ultrassom de carótida, é até mais fácil perceber, porque essa placa está aqui, ó, adjacente, no espaço subendotelial. Ela não oclui os vasos como muitos acham. Não é um cano de cozinha. Eu falei: Thiago, mas peraí, então você está me confundindo? Então é mentira dizer que as placas obstruem o vaso? Calma lá. Nós temos uma segunda fase nesse processo. E a segunda fase mostra o quê? Olha aqui comigo. Meu pai, agora a gente está tendo uma reação inflamatória já em cadeia, já existe uma produção alta de interferon gama, de interleucina, temos aqui uma atividade inflamatória intensa, a ponto de estimular a produção de enzimas, como as metaloproteinases. As metaloproteinases começam a digerir essa capa fibrótica e todo o conteúdo inflamatório que estava aqui armazenado, separado do vaso, de repente o que acontece? Observa, ó, atenção, explodiu. Esse é o problema. Esse conteúdo aqui inflamatório pode ser um prato cheio para que plaquetas se agreguem. A agregação plaquetária pode evoluir agora para a formação de um trombo branco. Esse trombo branco agora é que faz a obstrução desse vaso. Nós temos agora a evolução de uma aterotrombose. É com essa figura que você entende por que tem muitos pacientes fazendo uso de ácido acetilsalicílico, clopidogrel, para atuar como um antiagregante plaquetário, caso ele tenha um evento aterotrombótico. Então, eu vou falar, sim, de ezetimiba, claro, mas você precisa ter uma ideia do contexto geral, clínico desse paciente, porque não é apenas o controle do colesterol que vai fazê-lo protegido das doenças cardiovasculares. É apenas um fator dessa miríade, né, de efeitos que estão ocorrendo. Fui claro? Olha a Fabiana pedindo aqui, like, gente, vambora, vamos junto aí. Beleza. Então, aí tá entendido. Eu vou aqui dividir em fases para você perceber que não é um assunto unilateral, de uma opinião do professor Thiago. Já se sabe há muito tempo como acontece em cada fase da progressão das doenças cardiovasculares em relação à placa. Então, começa com disfunção endotelial, o LDL migra, tem que sofrer oxidação, tem que ter resposta inflamatória, progressão da placa até o momento da ruptura e agregação das plaquetas. É com essa figura que você nunca mais vai esquecer por que eu tenho que controlar a pressão do paciente, para proteger o endotélio. Por que eu tenho que controlar a glicemia dele, para evitar a chance de oxidação desse LDL, para diminuir também a oferta do LDL, porque é comum o paciente diabético ter dislipidemia. É porque é comum também, durante o diabetes, haver respostas inflamatórias muito intensas. Então a gente percebe que a progressão da placa ela vai ser financiada se eu tiver pressão alta, se eu tiver glicemia elevada, LDL em excesso. Então, as medidas têm que ser sempre voltadas com vários pontos desse vértice. Tá claro? Quem está chegando agora aí, seja bem-vindo. Vamos junto comigo. Printa o slide. Vai lá, printa então. Printa a tela. Lembrando que é membro da comunidade Farmaco na Prática, tem acesso a todos esses artigos que eu compartilho com vocês, né? Como frutos da minha pesquisa. Tá bom? Muito bom. Então, aqui, olhando essa outra imagem na progressão da placa, até esse momento que eu estou separando para vocês aqui em roxo, os pacientes não têm sequer nenhum sinal. Como é que tá, fulano? Eu tô ótimo.
Tô ótimo, tô com glicose de 400, pressão de 180 por 120, mas tô bem pra caramba. Aliás, esse negócio de tomar remédio, eu tô fora. Não é isso que a gente está aqui incentivando, né? A gente quer zelar pela saúde. Se for necessário o controle sem medicamentos, tudo bem. Agora, se não for suficiente, entra a farmacoterapia. Então, lembra aqui da matadora silenciosa, hein? Lembra que é nesse desfecho que acontecem os problemas de infarto, stroke, né, o chamado AVC, isquêmico ou hemorrágico e companhia. Pessoal aqui gostando, achando interessante, vamos juntos aí, né? Minha esposa me chama de endotélio para AVC isquêmico, né? Isso acontece. Geralmente a isquemia por agregação plaquetária se usa, sim, antiagregantes. Vamos lá, então, caminhando e vamos juntos a um supermercado. Como é comum a gente observar um monte de gente olhando para os rótulos e procurando ali o óleo que contém menos colesterol. Aí, eu queria saber qual deles que tem colesterol. Nenhum, né? Nenhum. Aliás, se você observar o rótulo, que muitos colocam lá no splash, sem colesterol, mas como todo óleo vegetal, é obrigado a colocar, porque o colesterol, a sua fonte, não é de origem vegetal. Você mesmo é o maior produtor de colesterol, assim como eu, né? Então, vamos aqui desmistificar muitas palavras que são colocadas no dia a dia e achar que toda a fonte nossa de colesterol é porque eu tomo muito azeite, é porque eu como muito abacate. Não, é que eu como muito cereal. Não, para com isso. Observando aqui essa rota que vai lá do, vamos botar aqui, né, meio-dia, rodando aqui o relógio, ó. Quando a gente vai chegando perto do hambúrguer, das carnes, aqui o teor de colesterol é maior. Mas, Thiago, nessa lista toda, onde que a gente tem maior fonte de colesterol? Aí agora eu coloco uma outra figura para você nunca mais esquecer. E bota seu rosto aí na frente desse espelho. Guarda isso uma coisa. Você é a maior fonte de colesterol. Você é o maior produtor. De fato, quem se expõe muito à gordura, aos ácidos graxos, nós podemos ser essa fábrica de produção dele. Até certo ponto, tá ótimo. Colesterol é fundamental para a vida. O que a gente não pode ter é o seu excesso. Então, guarde aqui essa imagem que está num livro clássico de bioquímica, que é do Leninger, nos princípios de bioquímica. Princípios, hein? Princípios. Lembro agora do meu pai, vendo eu chegar com esse livro em casa. Eu morava em Ouro Preto, fui visitar, e eu levei o livro do Leninger na mochila. Ele falou assim, nossa, esse aqui é só os princípios da bioquímica. Ele está assistindo a aula, acho que ele vai lembrar disso. Então, observando que nessa rota metabólica, onde nós temos aqui, ó, o desfecho, que é o colesterol, lembre que para produzi-lo, nós temos uma praça central chamada de acetil-CoA. Para formar esse acetil-CoA, nós temos várias matérias-primas, pelas quais nós temos a sacarose, o glicogênio, o amido, os triglicerídeos. Então, é um grande engano achar que colesterol só vai ser produzido porque eu comi muita gordura. Não, se você comer muito macarrão, batata, cenoura, inhame, macaxeira, certo? Isso também pode ser fonte de síntese do colesterol. Até porque a rota metabólica contém aqui enzimas que são moduladas pela ação da insulina. Quanto maior a atividade da insulina, quanto mais ela trabalha, mais eu estimulo a produção desse colesterol em excesso. E a gente vai ver isso através dos exames laboratoriais. E agora passa a fazer muito mais sentido a parte básica com a parte clínica. Eu quero que você viaje comigo nessa aula imperdível de hoje sobre a ezetimiba. Então, cuidado. Não seja um glutão. Aqui nós temos o gatilho, sim, de diversas doenças cardiovasculares. Comer demais, realmente, né, ao longo de uma semana, 2, sem atividade física, isso é um grande prejuízo, porque você favorece o acúmulo de acetil coenzima A. As propagandas mostram assim, sem colesterol. Sem colesterol. Cuidado. Deixa eu mudar aqui o termo. Sem colesterol, sem vida. Não demonize o colesterol em absoluto. Até porque o colesterol, ele é fonte de várias coisinhas que você precisa produzir. Por exemplo, para fazer novas membranas celulares, eu preciso de colesterol. Para produzir hormônios sexuais, para você conseguir ovular. Para você, homem, produzir espermatozoide, ter testosterona, eu preciso também do colesterol. Para produzir cortisol, para produzir aldosterona, sais biliares. Então, tira da sua cabeça que colesterol é um troço ruim.
Aqui nós temos a base para uma série de substâncias, inclusive a vitamina D, que precisa realmente do colesterol. Essa estrutura aqui do colesterol, que contém um anel esteroidal, chamado ciclopentanoperidrofenantreno, é uma molécula altamente lipossolúvel, só tem essa partezinha aqui que interage com a água, que é a hidroxila, que faz ligação de hidrogênio com a água. Então lembre de uma coisa, o colesterol realmente não se mistura facilmente em água. Eita, imagem bonita, né? Nossa, você imagina agora, um monte de colesterol querendo passear dentro da corrente sanguínea. E agora, por que a gente não tem esse cenário aqui no sangue? Se o sangue é feito majoritariamente de água. Aí é que existe aqui um presente que o Papai do Céu fez para nós. É porque o colesterol não caminha livre na corrente sanguínea. Ele é carregado dentro de um pacote. E esse pacote eu vou chamar hoje de lipoproteína. São as lipoproteínas que carregam colesterol e triglicerídeos juntos. Shirley, aguarda um pouquinho. Vamos junto aqui nessa grande viagem, viu? Vamos lá que eu vou explicar para vocês devagarzinho isso. Então essa história de colesterol bom e ruim, na verdade, é um engano, porque a molécula é uma só. É porque nós temos embalagens que podem ser mais aterogênicas, como o LDL, que ajuda na formação da placa. E o outro transportador, chamado HDL, que seria o anjinho, é aquele que retira o colesterol das periferias e leva de novo para o fígado, que é chamado de transporte reverso do colesterol. Tá bom? Então, como que ele é carreado, então, de forma harmônica? O colesterol fica agora impregnado aqui nas partes mais internas da estrutura, e essa parte aqui de fora, que é fosfolipídica, interage com a água. Nossa, então ela tem uma característica o quê? Anfipática. Anfíbio. 2. Anfipatia. Então ela tem afinidade pelos dois meios, tanto polar, aquoso, quanto apolar. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que acontece esse transporte do famoso colesterol. Então, imagina aqui como se fosse a lipoproteína um beijinho. Um beijinho daquele de coco, leite condensado. Aquele que, inclusive, a gente põe um cravinho em cima. Alguns não gostam, né? Mas eu vou fazer aqui a analogia. O cravinho seria essa parte verde aqui de cima. Essa estrutura aqui, que tem esse cravinho chamado ApoB100, é o transportador principal de colesterol, chamado de LDL. L de Low Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de baixa densidade. É ela que se deposita facilmente no ambiente subendotelial. Então vamos agora ligar os pontos. Eu vou convidar você agora para comer comigo uma pizza 4 queijos. Tendo gorgonzola, queijos um pouco mais amarelados, é fato que o teor de colesterol já é alto na própria pizza. Mas, além disso, esta pizza é um prato cheio realmente para você mesmo produzir colesterol. Então, esse conteúdo aqui de gordura, ao chegar no intestino, ele precisa ser absorvido. Para ser absorvido, ele vai ser, então, primeiro montado dentro das células intestinais, chamadas de enterócitos. É ali que acontece o empacotamento, para a formação do primeiro presente. Esse presente que a gente vai chamar de quilomicron. E esse quilomicron, agora lotado de ácidos graxos, ele vai sair do enterócito e vai cair primeiro nos vasos linfáticos. Ele não cai no sangue primeiro, porque o vaso linfático tem mais espaços, é mais fenestrado. Esse conteúdo cai primeiro no vaso linfático e só vai alcançar a corrente sanguínea lá no coração. O coração é o primeiro órgão que entra em contato com essa grande rajada aqui de transportadores de lipídios. Então nós temos aqui a visualização por microscopia de quilomicrons, do VLDL, que é filho do quilomicron, do LDL, que é filho do VLDL e neto do quilomicron, e o HDL, que tem uma produção independente. Então, se a gente puder resumir aqui, ó, já estou preparando, você que vai estar comigo no sábado, interpretação dos exames laboratoriais, eu vou fazer igual o Pôncio Pilatos. Já falei aqui sobre as estruturas dos lipídios principais. Já está aí comigo. Quilomicron, VLDL, LDL e HDL. Isso é uma condição fundamental para você evoluir na sua profissão e interpretar muitos quadros de dislipidemia. Então, nesse esquema aqui, que está até no Goodman, no Good Farmacologia, olha lá, a pizza. Comi a pizza. Formou agora os quilomicrons. Esses quilomicrons agora
vão ser distribuídos pelos tecidos, e todo tecido que expressar uma enzima chamada lipase lipoproteica fala, me dá, eu quero o quê? Ácido graxo. Eu vou querer ácido graxo, dá para mim. Então, esse quilomicron tem essa estruturona aqui, ó. Ele carrega ácido graxo. Bonito. E agora esse ácido graxo vem para tecido adiposo e para o tecido muscular. Se eu faço mais exercício, eu vou ter mais captação de ácido graxo no músculo. Se eu sou sedentário, aí eu vou formar mais pochete. Ah, já estou entendendo porque que eu engordo. Aqui é um motivo. Parte do quilomicron que não foi captado, chamado de remanescente, se dirige até o fígado. E no fígado, ele é convertido agora em VLDL. Este VLDL, que é de Very Low Density Lipoprotein, uma proteína de muito baixa densidade, ele também passa de novo servindo, como se fosse um garçom, para os tecidos adiposo e também muscular. Quem quer? E quanto maior a atividade da lipase lipoproteica, mais entrega desses ácidos graxos. O VLDL que sobra se transforma em IDL, de uma densidade intermediária. É transitório, mas ele é convertido agora em LDL, uma lipoproteína de baixa densidade. Eu sei que muitos de vocês podem se confundir, porque essa história, por que vai mexendo na densidade? É porque eu vou perdendo lipídio e a quantidade de proteína, então, vai elevando. E é por isso que a densidade proteica aumenta, por conta da falta dos lipídios, que estão sendo entregues para esses tecidos. Temos agora o LDL, que vai ser captado em vários tecidos que expressarem o receptor para eles. Então, nós vimos aqui, num grande resumo, como é que é essa história. Começa primeiro com o quilomicron, para depois passar para o VLDL, para depois gerar LDL. Então, você que come muita pizza 4 queijos, é natural que tenha, ao longo dos dias, um aumento do LDL. Puxa vida, e o colesterol, ele serve também para quê? Olha esse lado aqui, ó. Para a síntese de sais biliares. Isso é importante para a aula de hoje, para falar da ezetimiba. Os sais biliares vão até o intestino e voltam. Eles fazem a chamada circulação enterohepática. E é natural que no conteúdo dos sais biliares possa também deslocar para essa região também colesterol. O colesterol está presente aqui nos sais biliares. Isso é importante para a aula de hoje. Guarde aí. Vamos ver aqui um paciente, botando na prática mesmo. Colesterol total, meu senhor, de 260? Triglicerídeo de 804? Tu é um bom sedentário. VLDL de 120? Tá alto. Colesterol LDL 106 é um indivíduo dislipidêmico. Então, quando eu faço essa soma, né, do não HDL, a soma dos dois aqui, ó, vai dar 226. Então, o HDL dele é muito baixo, 35. Isso aqui é a foto clássica de alguém que não gosta de fazer exercício. Eu não preciso nem bater papo com esse homem, que é bem provável que ele fale, não gosto. Talvez o único lugar que eu caminho é indo para a padaria, né? E aí, aqui pode ser a solução com medicamento? Eu não faria. A melhor solução aqui primeiro seria com mudança de estilo de vida, e se for necessário, complementar com os medicamentos, né? Então, na atualidade, a gente fala muito das estatinas, existe o seu papel importante, terapêutico. Não vamos aqui colocar como inimigas, é uma ferramenta, mas é bom lembrar que a ezetimiba pode ser uma grande aliada, uma amiga da ação das estatinas. Onde que elas ligam mesmo? Na enzima chave de produção de colesterol chamada HMG-CoA redutase. Essa enzima aqui funciona muito bem de madrugada. E é por isso que a gente sugere o uso da simvastatina ao deitar. Não é após o jantar, é ao deitar. Para coincidir o pico plasmático da simvastatina com a atividade máxima da enzima. Acontece que a ezetimiba não tem esse lance de enzima. Eu lancei no Instagram um pouquinho antes da aula qual é o melhor momento de administrar ezetimiba. Eu perguntei em jejum, depois do almoço, no jantar, e botei indiferente, qualquer horário. A menor quantidade de respostas estava nessa aí, ó, indiferente, a menor quantidade. Então a maioria errou. A ezetimiba não tem horário específico para sua administração. E aí você vai entender hoje por quê. Tá bom? Então, quem já está comigo há um bom tempo, sabe que eu já tive uma aula aqui específica sobre simvastatina, outra sobre atorvastatina, outra sobre o inclisiran, que atua na PCSK9. Então, nós já nos dedicamos aqui muito na área da dislipidemia.
Hoje a gente fala exclusivamente para ezetimiba, que, aliás, no intervalo de 10 anos, tem ganhado maior fatia do mercado. Veja que em 2001 nem existia praticamente, só foi aprovada pelo FDA em 2002, e a faixa das estatinas, sem dúvida, é a mais consumida. Só que, nesse contexto recente da ezetimiba, tem acontecido algo interessante. É que eu tenho o luxo atualmente de não usar uma dose alta da estatina, uso uma dose mais baixa para diminuir efeitos adversos e agora caso com a ezetimiba a fim de ter uma excelente resposta. Estamos diante de um exemplo de uma interação medicamentosa muito benéfica. E vamos ver como é que então surgiu a ezetimiba no mercado. Então a gente tem agora o momento do senta que lá vem história, farmacocinética, dinâmica, indicações terapêuticas. Vem comigo, like, e continuamos na nossa viagem de hoje sobre a ezetimiba. Começando nossa conversa aqui, ó, Botafogo não conhecia, né, quando campeão brasileiro, ezetimiba. As primeiras publicações lá em torno de 94 para 97, a ezetimiba, e agora em publicações, vamos chamar assim, em pleno crescimento ainda, numa fase, vamos chamar, de log, né? Então vamos agora sentar um pouco e ver o que tem nessa história. Amanda falando que muitos estão reclamando com mialgia. Será que a ezetimiba piora a mialgia? Vamos entender isso tranquilamente na aula de hoje. Amanda, vamos juntos. Senta que lá vem história. Primeira coisa, lembrar que quando nós vamos afunilando a ideia para entrar no trato gastrointestinal, olha que imagem bonita. Eu chego aqui no intestino, região do duodeno, jejuno. Nós temos aqui uma região de alta quantidade de vilosidades, que é no intestino delgado. E é nessa região aqui de borda em escova que ocorre aquela montagem dos quilomicrons, para que ocorra a absorção. Lembre que o quilomicron, que é o conteúdo, ele não vai cair nos vasos sanguíneos. Como eu falei, o primeiro destino vai ser para essa parte esverdeada aqui, que está representando a linfa. É aqui que vai cair primeiro o nosso conteúdo gorduroso. Bom, só que essa passagem aqui, ó, para os enterócitos, durante muito tempo, nas aulas de fisiologia, durante os treinamentos, para qualquer área de saúde, se falava que colesterol passava pela membrana de uma maneira assim, como se fosse uma difusão simples. E aí que está um detalhe da história. Não é assim. Esse aprendizado aconteceu junto com o desenvolvimento da ezetimiba. Então a gente vai aqui alinhar duas coisas, a área da farmácia e também do entendimento da fisiologia. Nessa época, tentavam-se atrapalhar a captação do colesterol, inibindo uma enzima chamada de ACAT, uma enzima fundamental para a produção de ésteres de colesterol. Então a ideia, olha só, né? É aquele, sabe aquela frase, o tiro que saiu pela culatra? Isso aconteceu também aqui na farmacologia. Tentavam um fármaco para inibir a enzima ACAT. Então, mirou no sol e atingiu as estrelas, como diz a música. E foi o que aconteceu através da Charing Plough, em New Jersey, nos Estados Unidos. A primeira publicação mostrando uma droga com um nome muito esquisito, azetidinona. Azetidinona tentando inibir a absorção do colesterol. O alvo era a ACAT, mas a resposta aqui não foi tão boa da azetidinona. Fazendo algumas mudanças moleculares na estrutura, foi percebido que ela conseguia reduzir os níveis de colesterol. Então a molécula inicial não foi de sucesso, mas adicionando 2 elementos de flúor e colocando 2 hidroxilas na molécula, pôde-se ter um fármaco que reduzia em torno aí de 15 a 20% os níveis de LDL. Caramba, o pessoal começou a se interessar na parada aqui. Veja, nessa época, em meados de 94 a 97, sabia que baixava colesterol, até mesmo em animais. Mas como funcionava? Não. Tem fármaco que é liberado para o mercado ainda sem saber como é que é o seu mecanismo de ação. Isso aconteceu em parte com a ezetimiba. Então, vamos ver aqui junto como é que foi essa história. Fábio aqui agradecendo pela aula, boa noite. Vamos todo mundo juntos aqui. Isso, ezetimiba 10 mg é a dose tradicional, viu, Mariana? Vamos entender por quê. Ok, então, ezetimiba, não é à toa que quando você vê a caixa tem lá a Charing. Então, a marca principal, o Zetia, que é de referência,
é a homenagem à substância que foi originada por esse laboratório. Tivemos algumas fusões aí, Merck Sharp, companhia, né? Tem outras envolvidas, mas é bom lembrar que nasceu, então, de interesse mesmo comercial, não foi dentro de uma universidade, tá? Então temos aqui a ampliação da estrutura, vendo de novo, né? Vindo lá da azetidinona, mas com essas adições aqui, que agora na cinética você vai entender qual é a sua importância farmacológica. Primeira coisa é que quando foi percebido que a ezetimiba atrapalhava a absorção de colesterol, veio a pergunta, mas qual é então o transportador desse colesterol lá no intestino? Ninguém sabia. E deram a homenagem a esse transportador, o nome, por conta de uma proteína que já tinha sido descoberta por 2 médicos alemães, né? Esse médico chamado de Niemann e o outro chamado de Pick. Essa proteína Niemann-Pick, envolvida aqui em doenças genéticas de distúrbios lipídicos, viram que ela tinha similaridade com essa proteína. E ela está presente nos nossos enterócitos. Para quê? Para captar o colesterol. Então, essa publicação da Science, em 2004, foi um prato cheio para dizer: eu preciso da Niemann-Pick para que haja absorção intestinal de colesterol. Não é à toa que foi publicada na Science. Então, aquilo que eu aprendi mesmo na graduação, e não foi problema dos meus professores de fisiologia, perguntavam, professor, como é que o colesterol é absorvido? Por difusão simples, afinal ele é lipossolúvel. Sabemos que hoje não é assim. Então, a área biomédica ela é cheia dessas interfaces. Veio a descoberta, foi visto então que, na verdade, para que o colesterol pudesse ser absorvido, existia então um canal por onde o colesterol tinha chance de passar. Esse canal foi chamado então de Niemann-Pick C1-like. Nome feio, né? Chamado de NPC1L1. NPC1L1, que é o alvo da ezetimiba. Caramba! Mas como é que eles acharam isso? Olha que coisa linda, usaram técnicas de biologia molecular, mostrando primeiro que a expressão dessa proteína ela é altíssima na região do intestino delgado. Em todas as outras partes aqui de cobaias, né, sendo analisadas, a condição de expressão era muito alta, tanto em cobaias quanto também em humanos, também observada. O interessante é que eles pegaram também as partezinhas do intestino e viram que a expressão dessa proteína era ótima em regiões mais proximais, e à medida que ia se distanciando e chegando no intestino grosso, a sua expressão era diminuída. Que legal! Então viram, peraí, onde está a proteína? O humano tem ela também? Tem. E para poder firmar aqui o conceito da ezetimiba, olha que coisa linda a gente alinhando aqui a farmaco. Fizeram em laboratório um camundongo que não expressava esta proteína. E o que viram nele? Ô, bichinho, você quando não tem a proteína, o que acontece com a sua absorção de colesterol? Cai. Um animal heterozigoto tá normal. Homozigoto, que expressa muito, tá lá. Mas quando ele não tem a proteína, a absorção de colesterol dele é pequena. Olha que coisa linda isso. Quando eu dou ezetimiba para um animal que tem a proteína, a absorção cai. Essa aqui foi uma publicação já apontando o mecanismo de ação da ezetimiba. Mas os animais que não tinham a expressão do NPC1L1, o papel da ezetimiba não fazia diferença. Aliás, não tinha o transportador. Que legal! Isso aqui, gente, pode então ser o motivo de nós termos hoje nos livros de farmacologia do Goodman, Katzung, Hangdale e companhia, o mecanismo de ação da ezetimiba é inibir o transportador NPC1L1. Eu estou indo com você lá na origem da história. Quem reclama aqui, fala, professor, ficava enrolando, contando pra gente, senta que lá vem a história. Isso cria em você raciocínios para dizer, não há nada mágico, existe gente que transpirou para poder fazer isso, e o seu trabalho aqui nessa noite comigo, sabe qual é? Entender. É muito mais fácil, não é não? Do que aquele que desenvolveu a técnica até chegar nessa resposta. Tá certo? Tamo junto aqui todo mundo. Isso aí, NPC1L1. Muito bem, então vamos agora para as características químicas e farmacocinéticas para você entender a ezetimiba. Primeira coisa, o peso molecular dela é relativamente alto e muito lipossolúvel. Esta coisa enorme, por ter adição de flúor na estrutura, bloqueou o metabolismo. Olha que a Mariana falou, fica bem mais fácil, né? Com certeza, bora dar like aí todo mundo. O interessante é que
Você já viu? Eu já brinquei muito de pique-esconde, pega-pega, aquela coisa assim, e polícia e ladrão. E geralmente quando você tá lá preso, brincando com criança, geralmente você expõe a mão para falar assim: ei, passa aqui, toca, me libera, me livra. Isso aconteceu aqui na química farmacêutica. Quando o pessoal da Schering adicionou propositalmente 2 hidroxilas aqui, isso é um prato cheio para que esta região seja o ponto de mudança molecular, de uma conjugação com ácido glicurônico, a chamada glicuronidação. Ô, Tiago, por que isso é importante? Porque, ao contrário do que pensam, de que todo fármaco precisa ser metabolizado para perder o seu efeito, no exemplo aqui da ezetimiba agora, não é isso. Quando ela ganha o ácido glicurônico, ela ganha função biológica, ela funciona também. Então a ezetimiba tem seu papel e o seu metabólito também funciona para atrapalhar a absorção de colesterol. Que coisa chique! Deixa eu sair da cena aqui para você printar a tela e acompanhar comigo e entender o processo. Caramba, ô ezetimiba, então você aqui, quando ganha o ácido glicurônico, fica também funcionando? Também. E a principal molécula é essa aqui, que até ganha um outro nome. Ela ganha uma sigla. SCH60663. Tudo bem. Só lembra que é ezetimiba ligada ao glicuronídeo. Beleza? Bom, para onde vai esse produto? Entenda comigo aqui para onde vai. Que coisa linda isso. Se eu sei que ezetimiba é muito lipossolúvel, primeiro, eu já tenho uma restrição de não poder fazer testes de biodisponibilidade, porque eu não posso administrar essa substância por via intravenosa. Então, se você procurar na literatura, não tem valor de biodisponibilidade dela. Que coisa, não? O Tmax da forma conjugada é de 1 a 2 horas, enquanto a forma original, ezetimiba, chega até 12 horas. O que nós aprendemos com isso? Cara, que legal essa história. É que a prioridade da ezetimiba, quando ela é absorvida, é ser conjugada. De forma que o que a gente vai ver mais fácil na corrente sanguínea? É o produto que ganhou uma conjugação com ácido glicurônico. A forma tradicional da ezetimiba leva tempo para poder chegar ao seu acúmulo. E as duas funcionam. A distribuição é alta, porque é muito lipossolúvel, liga-se muito à proteína plasmática, só que o metabólito ativo, conjugado com ácido glicurônico, liga um pouquinho menos, porque é mais hidrossolúvel. A meia-vida é de 22 a 30 horas. Atenção, meu povo, agora. Eu confesso que quando estudei pela primeira vez ezetimiba, eu achava que ela tinha um efeito apenas a nível luminal. De que funcionava como se fosse o orlistat, o xenical, que inibia a lipase lipoproteica, que passava ali no intestino, dava um beijo na proteína NPC1L1 e acabou. Então, agora, é hora de expandir o horizonte. A ezetimiba, para exercer sua função, ela é absorvida, ela sofre conjugação com ácido glicurônico, ela vai passear na corrente sanguínea, e aí você vai ficar perguntando, ué, mas ela tem que atrapalhar a absorção do colesterol lá no intestino, professor? Como é que ela chega lá? Ela cai primeiro na vesícula biliar. Ela vem junto com o suco biliar. Na hora que você come e vem aquela onda de suco biliar lavando o intestino, é a hora que a ezetimiba vem e beija ali essa região e fica bloqueando o transportador. Primeiro caminho. Segundo, lembre que os enterócitos são também vascularizados. Então a ezetimiba pode entrar e ficar acumulada nessa região da borda escova em excesso ao longo dos dias. Quem toma ezetimiba chega ao seu pico de atividade a partir de 10 a 14 dias de uso, porque ela vai se acumulando com o tempo na região dos enterócitos. Tudo isso que eu estou te contando agora é um resumo de mais de 8, 10 horas me dedicando para ler somente sobre ezetimiba. E você está agora comendo aqui comigo desse assunto tão importante, tá? Quem está me perguntando aqui, quem não tem vesícula, lembre, ela apenas armazena. A vesícula não produz o suco biliar. Quem produz é o fígado. Beleza? Vamos lá. A biotransformação
Já mostrei para vocês como acontece e a sua excreção principal é por via fecal. Estão me perguntando aqui se o uso de antibióticos podem prejudicar a ezetimiba. Não, não prejudicam, como a ideia da interrupção da circulação enterhepática. Não, Matheus. Beleza? Vamos juntos. Estamos com quase 500 pessoas ao vivo aqui. O pessoal está com sede para aprender a ezetimiba. Muito legal. E mais artigos aqui para vocês. Primeiro, provando para onde vai esses nossos produtos. Ezetimiba e o seu... a sua molécula biotransformada. Olha que trabalho show. Aqui, deixa eu minimizar para você ver melhor. Nós temos, ao longo de minutos, vendo que existe um acúmulo de ezetimiba, principalmente na região biliar, como eu falei para vocês. E vai se impregnando também na região do intestino. E o metabólito, sim, o que está com ácido glicurônico, este se acumula mais facilmente na região do lúmen intestinal e também da parede. De forma, então, que a gente vai conseguindo impregnar ezetimiba de maneira diferente, ou pela via vascular, ou pela via do suco biliar que passa pelo intestino e vai agora ali impregnando a região dos enterócitos. Tá certo? Então, pessoal, muito bom para ser verdade. Eu não quero aqui ser um propagandista da ezetimiba, mas é verdade quanto aos seus efeitos, a sua resposta, e também lembrando que seus efeitos adversos realmente são muito pequenos. Você vai ver hoje comigo ponto a ponto, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos uma imagem. Acho que você nunca viu essa imagem em nenhum livro. Demorou para eu achar, tá? Eu queria uma imagem que provasse o acúmulo da ezetimiba na região dos enterócitos. Olha isso aqui, gente. Essas gotículas aqui, os chamados droplets, eles estão acumulados nessa região que é capaz, então, de inibir a proteína NPC1L1. Que show! Então, aqui se observa por autorradiograma essas emulsõezinhas, ok? Lembrando que a ezetimiba é lipossolúvel e consegue, então, ficar acumulada nessas regiões, tá bom? Valeu, Cristina. Pode compartilhar com colegas para a gente prosseguir nessa aula de hoje. Então, vamos ver aqui o mecanismo de ação, como que atua a ezetimiba. Veja como essa figura agora faz todo sentido para você. Já falamos das estatinas em outras aulas, de que ela inibe a HMG-CoA redutase. É um papel. Mas agora faz todo sentido você logo bater o olho e falar: ezetimiba, você inibe quem? Hoje você já pode assim dar aquela enche a boca e fala: eu sei quem ela inibe. A NPC1L1, a Niemann-Pick. A homenagem aqui a 2 médicos alemães. Por conta de outra doença genética, sim, mas ela tem similaridade estrutural proteica, então acabou sendo batizada dessa forma, NPC1L1. Quando inibe essa proteína, a absorção de colesterol e a reabsorção dele é diminuída. Atenção agora, anota isso pelo amor de Deus, porque eu lembro também que eu já pensei assim. Eu achava que pessoas que têm uma dieta já muito bem regrada e não comem tanto colesterol, o papel da ezetimiba seria pequeno. Falei bobagem, fiz besteira. Quando eu li mais, e aliás fiz conexões fisiológicas, é claro que eu não podia esquecer isso. O suco biliar também tem colesterol. Então, é melhor a gente readaptar a palavra ezetimiba. Ela não inibe apenas a absorção do colesterol. Ela inibe também a reabsorção dele. Porque o colesterol participa da circulação enterohepática. O colesterol também fica cantando e rodando. Vem para cá, vai para lá, vem para cá, desce de novo, chega no intestino. E agora chega o momento da ezetimiba atrapalhar esta absorção. Entendido? Aqui não vamos ser aqui nenhum dos defensores de dizer que estatina está com os dias passados. Não, gente, nós estamos aqui falando de uma outra alternativa ao tratamento, em alguns casos até necessidade de associar simvastatina com ezetimiba. Tá bom? Vamos lá. Então, nesse aspecto, agora eu acho que essa figura cai como uma luva. Se eu mostrasse ela no início da aula, você ia ficar querendo bater em mim. Mas veja, o colesterol, você vem da onde, meu filho? Da dieta. Da dieta? Só da dieta? Não, eu venho também da bile. Você vem também da bile, né? Venho. Armazenado aqui na bile. Então não importa se eu venho da via exógena ou venho da via biliar, mas ambos podem se aproximar da região da parede do intestino.
e passar pelo transportador chamado NPC1L1. Ah, é esse o canal, é esse o alvo da ezetimiba. Mas se ela estiver funcionando, vai passar colesterol. O colesterol vai ser esterificado pela ACAT, a enzima que não foi inibida lá no começo, não foi. E esse colesterol vai ser compactado, vai ser inserido nos quilomicrons. Uau! Então, quanto mais quilomicron tiver, lembre que ele é o avô do LDL. Então, se eu tenho uma dieta rica em triglicerídeo e colesterol, opa, a minha montagem vai ser maior para alcançar os vasos linfáticos. Meu Deus, que figura boa que resume isso. Pois é, e não tem nenhum livro de farmacologia. Não tem. Pode procurar. Quer printar? Printa, printa, printa. Aproveita, printa, printa. 1, 2, 3, printa. Vamos juntos aí. Muito bem. Então, olhando agora essa aproximação aqui da vesícula biliar, temos as nossas vesículas unilamelares, multilamelares, onde o colesterol pode ficar também aqui, ó, inserido nessa estrutura lipoproteica. Se faltar esse sabão, aí a gente vai começar a formar cristais de colesterol no suco biliar. E com o tempo, se tiver aqui um quadro de desidratação, podem se formar os cálculos, famosos cálculos biliares. É só para você lembrar que essa história de colesterol ela é muito comum no conteúdo do suco biliar, tá? Então, outra imagem que fecha esse raciocínio, lembre, vem o colesterol da dieta, aqui FC de free cholesterol, ou então vem do suco biliar, não importa. Eles podem passar pelo NPC1L1. A presença da ezetimiba bloqueia o processo. Ah, mas tá muito mais claro agora? Ah, que legal. Tiago, só tem NPC1L1 no intestino? Não. Veja que até os ensaios biomoleculares mostraram que nós temos também NPC1L1 no fígado. E a ezetimiba também atua no fígado. Para quê? Para diminuir a chance de acúmulo do colesterol na região do fígado. Então, o bloqueio aqui da NPC1L1 facilita a excreção do colesterol no suco biliar. Então, é um mecanismo que a gente chama aqui secundário. O principal realmente é intestinal, mas a gente não pode esquecer, eu trago aqui inclusive o artigo que fala da NPC1L1 hepática, que regula também a concentração de colesterol biliar. E é um alvo da ezetimiba. Oh, meu Deus do céu, que beleza! Então, quem está falando que a ezetimiba apenas atua no intestino está muito mal informado, né? Vamos aqui revisando isso. Caminhando. Então, inibir a HMG-CoA redutase é uma estratégia da estatina, não confunda. A ezetimiba não atua aqui na produção do colesterol, e sim na captação. Então, vamos ver agora as indicações. Para quem que vai ser usado a ezetimiba? Para quem tem altos níveis de colesterol. Por várias razões. Por causa do sedentarismo, porque come errado, é muito carboidrato, é muita gordura na dieta. Então, é a chamada hipercolesterolemia primária. Aliás, as estatinas são bem mais eficazes quando estão associadas à ezetimiba. Existe hoje uma conduta de não precisar usar doses como 40 miligramas de simvastatina, doses high de estatina. Não, baixa a dose da estatina e associa com 10 miligramas de ezetimiba. Os trabalhos têm mostrado a melhora dessas respostas. Inclusive também na hipercolesterolemia familiar homozigótica. E também apresenta sua eficácia quando associada às estatinas. Num quadro mais raro, mas a gente precisa citar, você vai ver isso em bulas, talvez nunca leu sobre isso, existe uma doença chamada citosterolemia homozigótica. É uma fitosterolemia. O que é uma fitosterolemia? As pessoas conseguem acumular esteróis vegetais no sangue. Então, olha, não é verdade dizer que colesterol está no azeite, mas nós temos também uma série de fitoesteróis que podem também acumular e trazer prejuízos humanos. É uma doença rara, mas ela é de boa resposta com a ezetimiba. Vou até compartilhar com você aqui agora uma situação como essa, de uma publicação agora de 2020, mostrando pacientes que têm xantomas. Observa aqui, ó, a região do joelho com acúmulo desses fitoesteróis, na região também dos dedos. Olha o tendão de Aquiles.
Observa isso, gente. E esses pacientes foram tratados com ezetimiba. Olha que interessante. Então, aquilo que a estatina não é suficiente, a inibição de NPC1L1 é eficaz nesses tratamentos da chamada citosterolemia, né? Pelo acúmulo, inclusive, do citosterol, que é um tipo de fitoesterol. Fazendo aqui uma analogia do queijo com goiabada, e quem assistiu aí minha chamada da aula, né, quando eu fiz aquela menção à música do Claudinho Bochecha e tal, mas é aqui uma comparação interessante. Observar que quando nós associamos ezetimiba com lovastatina, a queda dos níveis de colesterol é mais expressiva. Que coisa, né? Olha aqui uma interação medicamentosa. Alô, turma de interações, olha aqui um exemplo prático. Nós temos aqui ezetimiba sozinha. Não baixa nem 10 de colesterol. Lovastatina sozinha. Não baixa também nem 15. Mas quando eu somo as duas, que sensacional, na combinação, a queda é muito mais expressiva. Temos aqui um exemplo de um efeito sinérgico. Sinérgico. Tá bom? Quem está falando aqui sobre a gengifibrosila com as estatinas, principalmente, né, Lili? Com a gengifibrosila pelo risco de rabdomiólise, tá? Lembrar que os fibratos, o interesse principal é a redução de triglicerídeos e não de LDL. Aqui, uma série de dados publicados no Journal of Medicinal Chemistry de 2004, mostrando que quando a gente associa com ezetimiba, sempre a resposta na redução do colesterol é maior. Com simvastatina, com atorvastatina, isso também acontece, inclusive usando doses até maiores de estatinas. Aqui com 10 e aqui com 20, né? Não, aqui, já repeti, Aloísio, não tem problema. A vesícula, a retirada dela não prejudica a ação da ezetimiba. Por quê? O fígado que assume a produção, né? Lembre que a vesícula, nós temos apenas o armazenamento, tá bom? Inverso, não entendi nada. Não entendi o que é o inverso aqui. Aqui temos outro exemplo, mostrando, olha que é a ideia do high dose. Alta dose de lovastatina, alta de simvastatina, alta de pravastatina, alta de ator. A resposta muito expressiva na redução de colesterol. Olha que legal. Quando eu faço uma redução de 8 vezes a dose da atorvastatina, associando com ezetimiba, eu consigo chegar no mesmo alvo. Isso é muito interessante, porque a gente consegue minimizar os efeitos adversos das estatinas. Isso aqui é um plano de convencimento para muita gente que reclama de mialgia, tem paciente com CPK elevada, começa a ter mioglobinúria, chance de rabdomiólise, não adere ao tratamento com estatina, aí vem então a ezetimiba para ajudar nesse processo. Tem publicações mostrando isso? Está aqui, ó. American College Cardiology. Olha aqui, que legal. Mostrando que quando eu associo com ezetimiba, a eficácia é a mesma. A gente vê aqui uma incidência cumulativa de eventos que fica bem próximo dos pacientes que usam estatinas isoladas, de que a chance de descontinuação do tratamento, ela cai, que bom, e que a meta terapêutica é atingida com a simvastatina, com a ezetimiba. Tá bom? Falou, o Marcos falando que está na sala de gesso assistindo aqui a aula com a gente. Que legal. Se atualizando aí, querido. Um abraço. Temos aqui uma publicação também da Plasone, mostrando a mesma ideia. E vemos aqui em um estudo de meta-análise que favorece a ideia, a proposta, de tratarmos os pacientes em associação, ao invés de usar a high dose statin, né? A dose máxima de estatinas para reduzir a hipercolesterolemia. Vamos chegar agora nos efeitos adversos. Estão me perguntando aqui. Professor, mas ezetimiba não aumenta a chance, junto com estatina, de aumentar a chance de mialgia? Não. Efeito nocebo. Aliás, efeito nocebo é também muito característico somente com a estatina. Mais até mesmo do que se imaginava. Trabalhos recentes mostram que muitos pacientes tomando placebo falam, nossa, estou com dor muscular, por conta da fama que existe ao redor. Lembre que doenças musculares, elas acontecem em grande quantidade, através dos esforços repetitivos, do próprio sedentarismo, a tentativa de retornar ao exercício e vem as dores, e a gente costuma buscar um culpado, né? E com a estatina não é diferente, ok? Falou, ó, a indústria já fabrica associação, com certeza, muitas, né, delas. Há algum problema ou necessidade de ajuste de dose em paciente? Não, não. Por quê? Boa pergunta aqui, Fernanda.
lembrar que a biotransformação delas não é necessário a participação da CIPs e apenas da conjugação com ácido glicurônico. Não conheço nenhum trabalho mostrando o papel da carbamazepina, né, que induz a conjugação com ácido glicurônico, de comprometer o efeito. Até porque o próprio metabólico já tem função também de inibir a absorção do colesterol. Então, não existe fundamentação de esperar que, por induzir a enzima glicuronosiltransferase, eu preciso fazer correções da dose. Tá bom? Efeitos adversos aqui. Vamos lá. Hipersensibilidade. Nossa, rara, tá? Rara. Dor abdominal, diarreia e flatulência. Atenção para aqueles que me julgam, falam, professor da farmacofobia, fica botando medo. Eu vou ser extremamente sincero com você agora. Ao longo de tantas aulas aqui que eu ministro para vocês toda segunda-feira, são poucas que eu falo, olha, realmente é um fármaco de poucos efeitos adversos. Eu falei isso para a Orlistat, eu falei isso para a losartana, eu falei isso para o paracetamol, que em doses terapêuticas realmente tem poucos efeitos adversos, e a gente bota nessa lista também a ezetimiba. Por quê? Além de hipersensibilidade, dor abdominal, diarreia e flatulência são altamente toleráveis. Possivelmente o aumento de AST, ALT e gama-GT é bom acompanhar, principalmente nas primeiras semanas de uso, mas é bom lembrar que as estatinas, se estiverem na jogada, podem ser as culpadas. Perda de apetite, um suposto cansaço, cefaleia e raramente, repito, raramente aumento de CPK e que pode estar aqui sendo confundido com estatinas ou até mesmo atividades físicas, na tentativa aqui de reduzir colesterol com mudança de estilo de vida. Contraindicado para alguém? Vamos ver? Contraindicação para hipersensibilidade, quadros de alergia aqui por razões óbvias. Doenças hepáticas, veja, apenas para aqueles que tiveram um aumento inexplicado de AST, ALT, gama-GT, aumentou mais do que 5 vezes, convém então suspender. Mas já houve também a pergunta que se um paciente for hepatopata, será que ele não vai conjugar com ácido glicurônico? E aí vai ter efeito prejudicado? Isso já foi mostrado que não é essa interferência. É mais por cautela. Então não é uma contraindicação absoluta. Estamos aqui diante de uma lista de todas as contraindicações que são relativas com a ezetimiba. Precisa então de bater um papo com o prescritor e tomar a decisão. O usuário de ciclosporina também se sugere monitorar os níveis dela. Parece que a ciclosporina pode aumentar os níveis plasmáticos, ainda por uma razão pouco conhecida. Então, introduzir o tratamento com ezetimiba, e é bom lembrar que a ciclosporina pode causar dislipidemia, convém também monitorar a imunossupressão. E gestantes, classificação C no FDA, então não há relatos de teratogenicidade até o momento, convém ter cautela. Em mulheres, então, em idade fértil, evitar, principalmente nos primeiros 2 trimestres, lactantes e também população pediátrica, porque abaixo dos 6 anos não foi ainda uma população estudada. Então, é questão mais de prudência do que uma evidência clássica de lesão, como acontecem com as estatinas. As estatinas já se sabe que elas têm um potencial teratogênico e não devem ser fármacos utilizados na fase gestacional nem na lactação. Então, aqui entra uma alternativa, no caso, a ezetimiba. Pessoal, que viagem com vocês hoje, hein? 10h10, e agora eu abro espaço para as perguntas. Eu quero saber se vocês gostaram aqui da aula. Lembrando que nessa próxima terça-feira, amanhã, nós temos uma aula dentro da comunidade Farmaco na Prática sobre farmacologia oncológica. Temos um convidado, o professor Nelson Bellarmino vai estar conosco. Na quarta-feira, o nosso encontro ao vivo com o pessoal da formação e interações medicamentosas. E no sábado, a nossa aula sobre interpretação de exames laboratoriais, sempre com contextos práticos, mostrando para você o exame, fazendo conexões com a farmacologia, com análises clínicas, área da microbiologia, imunologia, patologia, todo mundo comigo, sábado às 9h. Beleza? Vamos ver aqui, perguntas. Estamos com quase 500 pessoas ao vivo, vou ficar aqui disponível para tirar algumas dúvidas de vocês ao vivo. Deixa aqui comigo o seu like e também se inscreva no canal. A única forma da gente alcançar mais pessoas para essas aulas aqui de segunda-feira é você me ajudando nesse aspecto, tá bom? Vamos lá. A aula amanhã vai ser 6h30, 18h30, tá bom? Para os membros da comunidade Farmaco na Prática. Lembrando
que se você, num futuro próximo, quiser entrar na comunidade, a gente vai abrir pela última vez em 2024, as inscrições vai ser no mês de dezembro, tá bom? Então você já fica atento, quem ainda não é membro, ter essa chance. Olha, lembrou do meu TCC, que legal, show, sábado não perco nada, legal. Gente, cadê os likes? Só 33 até agora. Não é possível, não é possível. Obrigado, que bom que vocês gostaram. Beleza, perguntas aqui. Professor, por que precisa de coenzima... Não, de K10. Você falou Q10 ou K10? Deve ser Q10, né? Após fazer uso de rosuvastatina. É o seguinte. Todas as estatinas, ao inibirem a HMG-CoA redutase, uma enzima-chave no processo, atrapalha a produção de colesterol. Então, vamos fazer aqui uma analogia de um mapa no Brasil. Vamos lá. Se eu tiver que sair de Vitória, no Espírito Santo, e ir para São Paulo, de carro, eu vou precisar passar no Rio de Janeiro. Ok? Eu quero bloquear o acesso a São Paulo, mas eu já posso ter prejuízos por não ter a chance de conhecer o Rio se eu interromper essa minha viagem. Essa é a minha analogia agora para você entender coenzima Q10. Quando eu atrapalho a produção de colesterol, inibindo a chamada HMG-CoA redutase, eu também prejudico a produção de coenzima Q10. Essa coenzima Q10 tem um papel-chave na produção de ATP lá na mitocôndria. Então, existem trabalhos que realmente indicam, sugerem, a suplementação de coenzima Q10 para quem usa estatina por muito tempo, inclusive em doses mais altas, a fim de melhorar esse papel bioenergético das mitocôndrias. Dentro da comunidade, nós temos uma aula exclusiva sobre coenzima Q10. Eu sugiro que você assista para entender mais detalhes, tá bom? Mais perguntas aqui, deixa eu ver. KKK o quê? É droga de rave? Não entendi. Eita. K10. Ai, ai. Hoje nós viajamos aqui em muitas áreas, né? Da fisiologia cardiovascular, da bioquímica, da biologia molecular, né? Vamos lá aqui. Posso tratar o colesterol alto apenas com ezetimiba? Às vezes não dá certo. O que é esse alto? Ah, o paciente está com 500 de total. Não vai baixar o que precisa. Então, a sua meta... Tem casos que é um paciente borderline, está ali com 240 de total, se aderiu bem ao exercício físico, apenas a ezetimiba pode ser suficiente, tá bom? Mas eu não posso te responder assim sem conhecer toda a história do paciente em questão, tá? Mas realmente a queda ela é menos expressiva do que estatina. A resposta máxima acontece em associações, principalmente com estatinas de alto tempo de meia-vida, como Ator e rosuvastatina. Professor, aula passada o senhor falou que nem toda interação medicamentosa é imediata. Quanto tempo levaria para as interações ocorrerem ou ainda é muito ampla? É muito ampla. Para o exemplo aqui da estatina com ezetimiba, eu chego numa interação benéfica ao longo aí de 10 a 14 dias. Tá bom? Mas aí vai depender do tipo de interação. Prof, por que ela não aumenta a CK igual às estatinas? Porque ela não tem toxicidade a nível mitocondrial. Parece que o papel principal das estatinas, de lesão, é provocar lesões lá nessa fábrica de produção de ATP, com alta produção de espécies reativas do oxigênio, e não é o alvo da ezetimiba, que inibe de forma específica a NPC1L1. Ezetimiba pode reduzir esteatose? Olha, essa redução não é tão expressiva, ela pode ser um adjuvante. O principal aqui para reduzir esteatose é fugir do álcool, exercício físico e, se for necessário, fibratos. E também um controle glicêmico. Viu, Silvana? Beleza. Que bom, Aline. Que legal. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Professora? Não, professor. O médico prescreveu para o meu amigo simvastatina depois do almoço. Não. Aí tá errado. Não. Simvastatina tem tempo de meia-vida curto. Se você usa depois do almoço, lembre que a atividade da HMG-CoA redutase ela é máxima de madrugada. Então, essa história de depois do almoço só se aplicaria a Ator ou rosuvastatina, que tem alto tempo de meia-vida, tá bom? Então, essa sugestão aqui, ela é muito ruim, Marcos. A menos que ele não queira que a simvastatina funcione. Ok? As aulas ficam salvas na comunidade? Sim. Essas aulas ficam aqui no YouTube durante alguns dias. Na próxima segunda-feira é acervo exclusivo da comunidade Farmaco na Prática. Imagine, somente as aulas da comunidade de segunda-feira, nós já estamos na aula 175, fora o conteúdo que é exclusivo da comunidade. Nós já passamos de 450 horas de conteúdo
da comunidade, né? E cada semana mais conteúdo novo. A interferência nos triglicerídeos, ela é pequena. A principal modificação é no LDL, tá? Isso. Contraindicado para pacientes que dialisam? Não. Não há aqui uma restrição para nefropatas, tá? Apenas uma reconsideração para pacientes hepatopatas que devem ser monitorados com os níveis de transaminases. Ah, que bom que vocês estão gostando. Enriquecedora, beleza. Não sei aqui, Aloysio, não sei. Professor, tem pacientes com intolerância a recipientes. Tem aula sobre isso? Bom, aqui deixa eu dar um exemplo, porque a ezetimiba contém lactose. Já vi muita gente, não, eu não posso tomar de jeito nenhum porque eu tenho intolerância à lactose. Calma. Porque a intolerância à lactose, ela tem um caráter relativo em relação à quantidade que existe de lactose. A quantidade na forma de recipiente é muito pequena. Não é possível que você tenha 0 de lactase ao longo de toda a sua borda em escova. Então, alguns se apavoram só porque viu o termo lactose e falam, eu tenho alergia à lactose. Não é alergia, criatura, é intolerância. Então, você só vai fazer a melhor intervenção possível se o paciente reclama de diarreia, de formação de gás, né, tendo ali a flatulência. Isso pode realmente acontecer. E aí, uma sugestão é a ezetimiba manipulada, né? Por exemplo, sem os recipientes. Ela pode baixar a CPK? Não é porque ela baixa, é porque a estatina foi reduzida a dose, né, feita associação, e aí houve a redução, mas não é ela que causa a redução da CPK. Beleza, Ruth. Quem trabalha à noite, como administrar simvastatina, ainda assim à noite pode. Agora, se for o caso de alguém que fica acordado à noite, Júlio, a melhor solução é uma estatina de meia-vida longa, como atorvastatina e Rosuva. Todas as duas podem ser as melhores substitutas para quem tem um ritmo circadiano fora dos padrões convencionais. Ok? Não, com ezetimiba não é frequente. Não é. Ezetimiba pode ser tomada junto com Orlistat? Pode. Ezetimiba não tem restrições de administração com nenhum fármaco, até mesmo com antiácidos. Veja, é curioso, né? Antiácido ser fonte de tantas interações, mas com ezetimiba isso não acontece. Professor, acontece de um médico prescrever ezetimiba pelo fato de um efeito colateral? Sim, pelo efeito colateral da simvastatina, reduzir a dose dela ou até substituir pela ezetimiba. Isso é possível. Qual a melhor estratégia para reduzir triglicerídeos? A melhor? Exercício físico. Você aumenta a expressão da atividade, a expressão e atividade da lipase lipoproteica, capta mais facilmente ácidos graxos, reduz os níveis de quilomicrons, que por conseguinte cai VLDL e cai LDL, tá? Primeira alternativa. Se for necessário medicamento para isso, são os fibratos, genfibrosila, fenofibrato, ciprofibrato, bezafibrato. Esses sim que aumentam a atividade da lipase lipoproteica. Beleza. Finalizamos aqui, 10h20. Eu queria agradecer de coração todo o momento que nós passamos aqui juntos hoje. Você pode pegar essa aula também, compartilhar o link para quem não esteve com a gente ao vivo. Lembrando que ela vai até a próxima segunda-feira aqui ficar disponível. Depois é conteúdo da comunidade. Firmando aqui o convite com você, que já é da comunidade. Amanhã uma aula de farmacologia oncológica com o professor Nelson Bellarmino, às 18h30. Na quarta-feira, o nosso encontro com o pessoal da interação medicamentosa. E no sábado, se você ainda não fez sua inscrição, até 23h59, terceiro lote aqui de interpretação de exames laboratoriais. Você assiste essa quarta edição e tem acesso às outras 3 também nesse grande pacote. Tá bom? Obrigado por tudo, gente. Valeu, Gisele. Compartilhem a aula. Espero vocês na aula 176 na próxima segunda-feira. Valeu, gente. Fica com Deus.